Então, quem é o pai do brananismo? É o diabo, Satanás. Quem é o pai do catolicismo? É o diabo, Satanás, não é Jesus Cristo. Acontece que o diabo, irmão Elcio, usa o nome de Jesus Cristo para se passar por Jesus Cristo, para as pessoas pensar que é Jesus Cristo. O diabo faz as obras de Jesus Cristo, que é curar, que é libertar as pessoas, que é dar uma certa aparência de santidade. O que essas igrejas têm? Aparência de santidade. O que é que o padre tem, irmão Elcio? Aparência de santidade. O que um pastor branamista tem? Aparência de santidade. Mas se você for viver com esse padre, se você for viver com esse pastor branamista, se você for viver com esse pastor protestante evangélico, você vai ver que ele não tem essa santidade toda, não. Agora, se ele não tem toda essa santidade, comete pecados, e muitos deles graves, a quem esses pastores confessam seus pecados? A quem esses padres confessam seus pecados? Eu não sei, porque o poder de perdoar os pecados foi dado à igreja, e para a igreja perdoar tem que ser confessado à igreja. Agora, voltando aqui, irmão Elcio, não é só o branamismo que foi criado pelo diabo Satanás após a morte do profeta William Branham. Quero deixar uma coisa clara aqui. Os apóstolos de Jesus Cristo, e todos aqueles como o Policarpo, que era um profeta, o Antipas, que era um profeta, e muitos outros, quando a Igreja Católica estava se formando sobre a terra, havia um profeta de Deus sobre a terra. E a Igreja Católica começou a persegui-los e a matá-los um por um. Tanto que, já nos dias de John Wycliffe, 1385, mataram lá John Wycliffe. Depois desenterraram os ossos de John Wycliffe para queimar. Quando descobriram que John Hus era discípulo de John Wycliffe. Mataram John Wycliffe, mataram William Tyndale, mataram os profetas de Deus. Quem matou? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ou estou mentindo? Será que tem algum padre, irmão Elcio, para vir aqui para dizer que a Igreja Católica não mandou matar 68 milhões de cristãos sobre a Terra? Quem é a pessoa em sã consciência que pode negar isso? Eu penso que o Papa João Paulo II morreu pedindo perdão ao povo por causa das atrocidades que a Igreja Católica fez. Aí eu perguntei para ele, diga-me, onde é que Jesus ensinou a matar as pessoas? Colocar as pessoas nas prisões? Perseguir as pessoas? Levar as pessoas no tribunal? Ele não sabia responder, irmão, mas ele disse que vai morrer católico. Está bem, você é livre para escolher o inferno. O movimento evangélico, irmão Elcio, aonde é que surgiu isso? Se você perguntar a um pastor evangélico, você é de qual? Você é um cristão? Ele vai dizer, não, eu sou assembleano. Assembleano, mas assembleano de qual assembleia? Porque existem milhares delas. Eu sou assembleano Missão, eu sou assembleano Madureira, eu sou assembleano Pentecostal, eu sou assembleano do Avivamento. Ele vai dizer que é algum tipo de assembleano. Mas quando você pergunta, está bem, você pode me dizer a origem dessa igreja, a Assembleia de Deus? Ele não sabe. Se você perguntar a um da congregação cristã, você pode me dizer, ancião, a origem dessa congregação? Eu sei que ele vai dizer, foi Luís Franciscon. E quando você pergunta quem foi Luís Franciscon, ele era um profeta para fundar uma igreja? Ele era um profeta para formar uma igreja? De acordo com a Bíblia, os profetas formam a igreja. Luís Franciscon era quem? Eles não sabem dizer. Gunnar Wingre e Daniel Berg, assembleano, era quem? Eles não sabem dizer. Eu perguntei ao católico, o Papa Francisco foi estabelecido por Jesus Cristo ou foi estabelecido pelos cardeais? Ele tinha que estar de acordo, irmão Elcio, que foi os cardeais que estabeleceu. E eu perguntei, todos os profetas da Bíblia foram estabelecidos por cardeais ou foram estabelecidos por Deus? Ele disse, foi por Deus. Eu disse, Pedro, o primeiro Papa, foi estabelecido por cardeais ou foi estabelecido por Jesus Cristo? Ele disse, foi Jesus Cristo. E eu perguntei, e os 200 e tantos papas da Igreja Católica? E o Papa Francisco foi estabelecido por quem? Ele disse, por cardeais. E eu disse, onde é que vocês iam parar com essa bagunça, com essa confusão? Bem, se o Papa fosse o profeta de Deus, ele deveria ter sido escolhido pelo próprio Deus, por meio de a visão celestial. Irmão Elcio, não quero ir muito longe, mas penso que as pessoas estão entendendo. Quando um profeta morre, então o diabo toma conta daquilo, toma conta da mensagem daquele profeta. Como o diabo tomou conta de toda a Bíblia. Sim, o diabo tomou conta de toda a Bíblia, de todos os livros dos profetas. E o diabo criou, baseado na mensagem desse profeta, baseado nos mandamentos, nas leis, nas regras, nos preceitos que esse profeta deu no seu tempo, criou sobre a terra uma religião ou uma organização religiosa para os filhos do diabo serem distraídos, presos ali e irem ao inferno. Aí Deus envia um profeta para libertar os filhos de Deus da escravidão
dessas igrejas. Então, o branamismo começou depois da morte de William Branham. As igrejas luteranas, após a morte de Lutero, as igrejas calvinistas, as igrejas presbiterianas, as igrejas anglicanas, igrejas batistas, tudo isso deu origem após a morte de um profeta. Dos 4 grupos, irmãos, me permita dizer este ponto aqui, dos 4 grupos dentro do cristianismo, que são o movimento católico, que é o catolicismo, o movimento dos protestantes, que é o protestantismo, o movimento evangélico e o movimento do branamismo, entre os 4, o único que não tem origem em um profeta é o movimento evangélico. Veja, os católicos, a origem dos católicos, antes de formar a Igreja Católica, estava quem? Os apóstolos e os profetas. A origem das igrejas protestantes estava quem? Estavam os profetas. Na origem da igreja branamista, ou das igrejas branamistas, Tabernáculo da Fé, Tabernáculo da Vida e assim por diante, quem estava lá? Um profeta chamado William Branham. Mas eu pergunto aos milhões de evangélicos no Brasil, aonde é que está a origem da igreja evangélica? Das Assembleias dos Deus, a origem da igreja evangélica ou do movimento evangélico? Quem estava lá na origem do movimento evangélico? Veja que os católicos tiveram profetas, irmão, na origem deles, profetas. Os protestantes tiveram profetas, os branamistas tiveram profeta, que é o profeta William Branham. Mas cadê o profeta dos evangélicos? Me diga o nome de um profeta que esteve lá no começo do movimento evangélico. Nunca existiu. Billy Graham, T.L. Osborne, Cerulo, ou qualquer outro tipo de profeta que você achar, Ben Henry, nenhum desses homens são profetas de Deus, a ponto que o profeta verdadeiro, que é Cacô Felipe, diz que o movimento evangélico tem por pai e mãe o diabo Satanás. É o diabo, de uma ponta a outra no movimento evangélico. Você vai acreditar? Eu não sei, é a palavra de Deus, é o que Deus diz hoje por meio do seu profeta. Irmão Elcio. Muito bem. Bom, muito bom esse esclarecimento. E queira ou não, né? Queira ou não, é realmente isso. É realmente isso. Então, eu, pela primeira vez, apóstolo Deltamar, eu estou com 51 anos. Eu vou completar 52 anos no mês de outubro. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu sei o que estou falando, eu sei onde estou, eu sei por onde passei, eu sei onde estou posicionado. Então, eu penso não, voltando a frisar, veja só, voltando a frisar sobre as mensagens que William Branham profetizou. William Branham disse assim: eu gosto de conversar, de dialogar com quem sabe o que está falando. Ele disse, nos dias dele, eu gosto de conversar com alguém que sabe o que está falando. Lembro-me de uma mensagem que eu li, eu estou fazendo referência às mensagens de William Branham, certo? Para mostrar aos irmãos que estão nos assistindo que se existe alguém que considera que William Branham foi um profeta, primeiramente eu vi Cacô Felipe falando nas suas mensagens que William Branham foi um verdadeiro profeta. E eu comecei a observar e William Branham foi um verdadeiro profeta para o seu dia. E uma vez que eu lia a mensagem de William Branham, quando ele pregava em um certo lugar, e ele falava sobre o enxerto. Ele falava sobre o enxerto, explicando sobre o enxerto. Aí, quando ele entrega a tribuna, entrega o microfone, ele não estava no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville. Quando ele entrega a palavra, veio um ministro, se não me engano, era das Assembleias de Deus, e disse, o irmão Branham, ele tem um certo senso de humor. Não foi isso que ele quis dizer. E o profeta William Branham voltou, deu um passo atrás, pegou o microfone da mão do cidadão e disse,
é isso mesmo que eu quis dizer. E isso é o assim diz o Senhor. Deus ainda quer colher laranja na laranjeira. Então, são essas palavras que nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar isso, porque são isso palavras de vida eterna. Então, quando as pessoas simplesmente frequentam uma igreja, eu creio que as pessoas são iludibriadas por ofícios pastorais, certo? Por ofícios pastorais que isolam a mente das pessoas para que as pessoas não pensem. E assim, ó, essa live tem o objetivo de fazer as pessoas pensarem. Eu sempre gostei dos assuntos que fazem a gente pensar. Porém, eu tenho visto os ministros com palavras persuasivas isolando a mente das pessoas. Pastores dizendo assim, não me questione. Eu vi isso aqui. Eu penso que isso aqui seria até um crime. Não me questione, mas, ora, se eu sou uma ovelha, eu não posso questionar, num bom sentido, perguntar para o meu pastor? Ele é a pessoa que tem que responder as minhas perguntas. Se ele reclama ser um homem de Deus, um ofício posto por Deus, ele terá que responder as minhas perguntas enquanto eu tiver fôlego para perguntar. Ele terá, sem exceção. Sem exceção, ele tem que responder. Agora, quando ele fica nervoso e não quer responder, e tenta isolar, e tenta levar a gente para outro rumo, aí a coisa muda de figura. Então, eu aprendi isso com os branamistas, por isso a gente está batendo nessa tecla. Eu aprendi isso com os branamistas, que, veja só, a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo é quando essa pessoa crê em toda a mensagem da hora, ou seja, toda a mensagem no seu dia. Muito bem, eu me alegrei com isso. Mas quando eu descobri que os pastores branamistas omitem muito da mensagem de William Branham, embora ele tenha saído já e a sua mensagem é apenas uma história, porque foi o próprio William Branham que disse que quando o homem é posto na sepultura, veja só, a sua mensagem vira história. Então, eu não tenho que estar questionando isso. Se William Branham foi exatamente um verdadeiro profeta de Deus, ele disse isso e isso é o absoluto. Então, a sua mensagem virou história. Aí, como que eu vou ter o Espírito Santo se é me tirado parte da mensagem? É omitido ao povo. Então, o povo não tem o Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo, a evidência de se ter o Espírito Santo é crer em toda a mensagem, é claro que eles não têm o Espírito Santo, porque eles omitem, escondem. E outra parte interessante, William Branham era o Elias. E Jesus disse, vos mandarei o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. Então, o Elias era um homem de desafio. Elias era um homem que desafiava e topava desafios. Ele provou isso. Aquele pequeno camponês provou isso quando ele desafiou aqueles pastores. Os pastores estavam tentando ridicularizá-lo
por causa da sua mensagem, da unidade de Deus, da semente da serpente, do batismo. E ele disse, por que vocês me perseguem? Vocês acham que eu estou falando mentira? Então se coloque cada um do meu lado, peguem suas Bíblias e refute cada palavra que eu falar. Se vocês não puderem fazer isso, então vocês sumam do meu encalço. O espírito de Elias estava ali. Agora, vindo para cá, os pastores dizem que o espírito que estava sobre Ilhan Brana está sobre o povo branamista. Mas o povo branamista, inclusive os pastores, têm medo de debate. Como que o espírito de Elias tem medo de debate? Como o espírito de Elias tem medo de desafio? Como o espírito de Elias esconde as mensagens que Ilhan Brana profetizou que viria um profeta depois deles? O meu questionamento é isso. Eu gostaria de ver, talvez eu veja, né? Essa é a minha esperança, talvez eu veja algum pastor branamista no seu púlpito, lendo as mensagens de Ilhan Brana, que Ilhan Brana fala de um profeta depois dele. Por que eles escondem isso? É a minha pergunta. Faz horas que eu estou questionando isso. Estou questionando, perguntando, mas eles rodeiam e eles não falam o porquê. Eles não falam. E por que eles não falam? Onde é que eles estão querendo levar o povo? Eu lembro que Jesus disse para aqueles fariseus, vocês são hipócritas, vocês não entram e não deixam o povo entrar, e põem carga sobre o povo, e nem mesmo com um dedo vocês tocam para aliviar a carga do povo. E é isso que os pastores branamistas fazem. Eles se põem na porta, veja só, a porta é a palavra. E a palavra de Deus está na boca de um profeta vivo. Não existe comentário, não existe razões para dizer isso, não existe mérito humano para contrariar de que a palavra de Deus está na boca de um profeta vivo. Isso está muito claro. A Bíblia não dá base nenhuma e nem a mensagem de Ilhan Brana não dá base nenhuma para que algum pastor, algum sacerdote tenha uma revelação. E qualquer revelação que eles apresentarem será uma revelação individual por uma mente intelectual. Eu vejo isso. E o povo está morrendo. O povo está morrendo espiritualmente, só que muitos, eles se acovardam. Eles dizem, eu vejo muita coisa errada. Eu já ouvi isso. Quando eu falo essas coisas, é de coisas que eu ouvi, e de coisas que eu vi, e de coisas que eu vejo. Então, pessoas disseram, eu vejo muita coisa errada lá na igreja. Mas o que é que eu vou fazer? Até um outro dia, um amigo meu, branamista, que eu até considero, eu conversei com ele, tive um diálogo com ele, e eu puxei o assunto. Eu disse, irmão, e estas mensagens? E estes parágrafos que Ilhan Brana profetizou, debaixo da unção de Deus, debaixo do assim diz o Senhor, haverá um profeta depois de mim, estou deixando vocês definitivamente. Haverá um homem lá. O que você me diz, irmão? Ele disse, irmão, eu, sinceramente, não quero me envolver nisso para mim não pecar contra Deus. Eu disse, mas, irmão, espera aí. Você tem mais de 20 anos de mensagem de tabernáculo e você está se esquivando. Você está sendo conivente. Falei bem assim, você está sendo conivente. Você leu essas mensagens? Eu li, irmão. Mas eu prefiro ficar quieto. Eu disse, quem cala, consente. Quem cala, consente. Então, você está sendo conivente com a situação. Ilhan Brana é um profeta? Foi um profeta de Deus ou não? Foi. Ele foi o absoluto para o seu dia? Foi. Ele disse, foi. E você é um branamista. Então, por que você não crê?
Você diz que William Branham é o teu profeta e você descrê das mensagens do teu profeta. Você acha que Deus terá você por inocente? Aí ele logo foi embora. Deu pressa e ele logo foi embora. Então veja essas coisas. Como eu disse antes, o intuito dessa live é fazer o povo pensar. O povo tem que pensar. O povo tem que pensar. Porque se nós não pensar, agora tem um bloqueio branamista assim, dessa maneira, bem nessas palavras assim, ó. Não me questione, porque a fé não é questionar. Eles falam assim, então eles tiram o direito da pessoa opinar, da pessoa fazer pergunta, tiram esse direito. Tirando esse direito, a pessoa fica uma marionete na mão dos pastores. Aí eu, observando a Bíblia, quando eles dizem, não me questione, eles não querem que questione. Aí eu estava olhando a Bíblia, o próprio Senhor Jeová disse para Jó, arguí-me é questionar. Ele disse, pergunte e eu responderei. Pergunta-me como homem e eu responderei. Então o próprio Deus estava dando a liberdade de Jó questionar, perguntar. Agora os pastores dizem, não pergunte, apenas creia. Mas aonde que nós vamos chegar com isso? Eu vejo o povo dentro de uma vala bem grande e funda, sem ter para onde fugir, somente olhando para frente e ser obrigado a comer aquilo que ele serve. Então, é com muito pesar que a gente fala isso. E as pessoas realmente estão prisioneiras do sistema. Foi com os pastores branamistas que eu aprendi que a mensagem e o mensageiro é uma só coisa. Então, observe, a mensagem e o mensageiro é uma só coisa, não é duas coisas. Então, como é que o mensageiro morreu, foi colocado na sepultura, mas a mensagem não morreu? Esta é a questão. Como que a mensagem não perdeu o valor quando o mensageiro foi colocado na sepultura? O irmão pode continuar com o raciocínio para nós. Ok, irmão Elcio. Então, nós não vamos ter tempo, irmão Elcio, de falar tudo o que nós gostaríamos, mas nós podemos retornar uma outra vez, até para mostrar aqui alguns dos parágrafos das profecias de William Branham, quando ele fala a respeito de um outro profeta, né? E viria um outro profeta depois dele. Agora, eu penso que o irmão pode ter até mais alguma pergunta para nós respondermos antes de nós terminarmos a live, mas eu gostaria de dizer, irmão Elcio, que uma pessoa comentou aqui na live, né, dizendo que o profeta é o William Branham, porque o profeta de hoje é o William Branham, porque o William Branham foi na sexta dimensão. Deixa eu encontrar aqui o comentário dele para nós colocar aqui, porque nós também podemos responder. Ele diz assim, ó, um verdadeiro profeta cientista é aquele que foi visitar a sétima dimensão, o lugar dos abençoados. O seu nome é William Branham. Bem, o William Branham nunca foi na sétima dimensão. Pensei que ele tinha dito sexta, né? O William Branham não foi na sétima dimensão. O William Branham foi na sexta dimensão. Quando ele chegou lá, foi dito a ele, o William Branham pergunta, e onde é que ele está? Tratando-se de Jesus Cristo. A voz diz, ele está um pouco mais acima, né? Na sétima dimensão. Nenhum profeta foi na sétima dimensão. Agora, os profetas vai na sexta dimensão. Paulo foi, né? Ele chamou de o terceiro céu. Jesus chamava de o paraíso. O profeta William Branham chamava de sexta dimensão. Então, o profeta Caco Filipe também foi. Isso não faz. Não é isso que faz dele um profeta. O que faz dele um profeta é o seu chamado, a sua comissão, a sua mensagem. E assim por diante. Eu aconselho o senhor, penso que Tito Madeira, né? Tito Madeira Saiz, provavelmente ele deve ser da África, aconselho você, assim como leu as mensagens de William Branham, você lê a mensagem do profeta Caco Filipe. Já nos dias de Samuel, foi dito que não se pode julgar um homem sem primeiro ouvi-lo. Quando um homem é acusado, mesmo que o crime seja grave, a acusação seja grave, ora, eles têm que levar tal homem diante do juiz. O juiz não vai dar a sentença sem ouvir o tal homem, mesmo que as acusações
seja um grave, o juiz tem certas provas, evidências de que aquele homem cometeu aquele crime. Mas o que, que o juiz vai fazer, Moisés? Vai chamar o homem para ouvir. Não se pode condenar o homem, julgar o homem, sem primeiro ouvi-lo. Então, você deve ler a mensagem do profeta, Caco Felipe, assim como você foi humilde para ler a Bíblia, ler o livro de William Branham, você também deve ser humilde para ler o livro do profeta Caco Felipe. E se Deus enviar outro profeta, você deve ser humilde para ler o livro desse outro tal profeta, irmão.